Ok, Google, ligar lâmpada. Claro, ligando a lâmpada. Ok, Google, apagar lâmpada. Sem problemas, desligando a lâmpada. Olá, eu sou Leandro Almada e nesse vídeo eu queria mostrar para vocês uma forma da gente fazer automação doméstica, né, automação de alguns dispositivos domésticos sem utilizar nenhuma dessas plataformas como Alexa ou esses outros hardwares assistentes específicos para a gente fazer esse tipo de automação. A ideia aqui é a gente trabalhar com o básico, então, e da forma mais genérica possível para a gente aprender diversos conceitos de IoT, de automação doméstica para que isso tudo fique muito mais claro para a gente poder desenvolver aplicações melhores e mais complexas, né? O esquema que a gente vai fazer é esse aqui que está na tela. A gente vai utilizar aqui embaixo um aplicativo Android, um dispositivo Android, perdão, que pode ser um smartphone, pode ser um tablet, pode ser qualquer outro dispositivo que esteja executando o Android. E dentro dele a gente vai usar os aplicativos do Google Home e do Google Assistant para configurar a comunicação com os nossos dispositivos que a gente vai controlar e também dar o comando, né, para falar com o celular por voz, para que ele faça o que a gente quer que ele faça, né, para controlar o que a gente quiser controlar. Depois disso, a gente vai mandar essas informações para um hub. Né? Esse hub pode ser tanto o seu computador local, ou uma máquina virtual, ou um de Linux, né, no caso, ou uma máquina Linux, ou idealmente uma Raspberry Pi, né, um dispositivo dedicado para estar atuando como esse hub que você pode deixar na sua casa, próximo ao modem ali, conectado ao modem, para que ele faça essa ponte, né, que ele receba todos os seus comandos, dos seus diversos dispositivos que você pode ter para configurar esses comandos, né, e também envie essas informações para que os seus dispositivos sejam controlados. Na camada superior, a gente vai estar trabalhando aqui, que eu vou mostrar para vocês, uma forma de fazer isso com um broker público. O que é um broker? Né? Um broker MQTT ele é uma central que vai receber diversas informações dos seus dispositivos e vai organizá-las em tópico. Você, quando manda informações para esse broker, você manda em tópicos e aí esse broker vai armazenar essas informações para que você consiga acessar elas quando e como você quiser. Como a gente vai utilizar um broker público, essa opção não é a opção mais segura que existe, tá? Porque você vai estar compartilhando os seus dados com um broker que qualquer pessoa pode ter acesso e você vai estar também, o seu dispositivo de controle vai estar observando essas informações. Então, qualquer informação que a pessoa colocar ali, você vai observar, independente do que seja aquilo, tá? Não é um arquivo que você vai estar transmitindo, então não tem perigo de transmitir arquivo, mas tem perigo de transmitir alguns comandos ou informações que talvez não sejam tão desejados assim, tá? Existe uma outra forma de fazer isso? Existe. Ou você utiliza algum serviço que você já tem acesso aí, de nuvem, para ser o seu broker, ou você pode utilizar serviços da IBM, que se eu não me engano é gratuito, ou da Microsoft, da Amazon, ou você pode também fazer um broker na sua rede local. Você, dentro desse próprio dispositivo Hub, que no caso eu vou estar utilizando o Linux, né? Você pode também instalar um broker ali, criar um broker local para você e ele vai fazer esse papel. Né? Você não vai precisar jogar para a nuvem essa informação para ela funcionar. Mas como aqui ia complicar demais o nosso vídeo e eu não queria mostrar muitos conceitos de uma vez, eu vou deixar esse passo para um próximo vídeo onde eu vou mostrar para vocês como configurar esse broker na sua rede local. Tá? Então, no caso, vamos trabalhar assim, com o broker público para a gente exercitar esses conceitos. E aí, o que, que a gente vai controlar? Né? Qual que é o dispositivo que a gente vai controlar? A gente vai fazer aqui um dispositivo bastante genérico. A gente vai utilizar um microcontrolador ESP32, desses modelinhos aqui bem simples, que são microcontroladores muito baratos, e com ele a gente tem uma infinidade de aplicações que a gente pode fazer. Né? Se você sabe de eletrônica, se você manja de microcontroladores, de programação de sistemas embarcados, você consegue fazer isso daqui e controlar a sua casa inteira, basicamente. Né? Um conjunto desse aqui você pode espalhar na sua casa, fazer os mais variados circuitos e fazer a sua automação totalmente utilizando esse ESP32 de forma completamente customizada para você. Tá?
Por isso que eu quis utilizar esse dispositivo, né? Eu podia usar um dispositivo pronto, algum dispositivo, uma lâmpada inteligente, um interruptor inteligente? Podia, mas eu acho que esse aqui exercita muitos mais conceitos e abre possibilidades inimagináveis para você trabalhar, tá? Bom, é isso aí que a gente vai ver hoje e vamos lá dar uma olhada como é que a gente faz tudo isso. Bom, para começar aqui as nossas configurações, a gente vai começar da ordem oposta àquela ordem que eu apresentei para vocês. Então, primeiro a gente vai configurar o nosso dispositivo inteligente, o dispositivo que a gente vai controlar, e depois a gente vai avançando para outras etapas, tá? Então, primeiro a gente vai configurar aqui o nosso ESP32 e depois vai para o Node-RED e vai para o Google Home, tá? Isso aí é a última etapa lá. Bom, o que que a gente vai fazer, né? O que a gente vai controlar? A gente vai controlar um LED, tá? A ideia aqui é a gente conseguir controlar por voz, através do nosso smartphone, quando um LED vai acender e quando ele vai apagar. E também saber se ele está aceso ou se ele está apagado, se a gente não estiver vendo ele, né? Então, a gente vai configurar um pino do nosso microcontrolador para acender esse LED. E a gente consegue ver aqui nessa linha que eu estou demarcando para vocês, que é justamente isso que eu defino aqui. Eu estou definindo um valor que vai ser o valor referente ao pino desse LED. Então, aqui a gente configura qual pino dos GPIOs, né, das interfaces de entrada e saída, que a gente vai estar configurando para acender o nosso LED. Como a gente vai usar um ESP32, ele vai conectado no nosso Wi-Fi da nossa rede de casa, né, da nossa rede doméstica. Então, aqui você vai substituir esse sua rede pelo nome da sua rede de Wi-Fi que você tem aí na sua casa e a senha pela senha da sua rede local para que o seu dispositivo se conecte a essa sua rede local. Tá? Aqui, uma coisa que é importante você configurar também é o MQTT Client, ou seja, o broker MQTT que você vai utilizar, né? Ou o endereço da comunicação que você vai utilizar. Você pode dar uma olhada aqui que eu estou definindo um client, né? Vai ser o nosso client aqui, no caso o ESP32 vai agir como um client, e eu tenho aqui que definir o endereço do servidor. Como eu comentei para vocês, a gente vai utilizar um broker público de MQTT. E o endereço para esse broker é justamente esse aqui, broker.hivemq.com, HiveMQ, né, H-I-V-E-M-Q.com, e a porta para esse broker é essa aqui, 1883. Se você estiver utilizando um broker que vai estar na sua rede local ou estiver utilizando um broker de algum serviço de nuvem que você tem, você vai ter que trocar essas informações aqui para adequar a esse broker que você está utilizando. Se você vai fazer que nem eu para aprender, para testar e utilizar um broker público, você vai te deixar justamente esse mesmo endereço aqui. Depois eu tenho aqui uma função para conectar ao Wi-Fi, né, para configurar e conectar ao Wi-Fi. Tem uma outra função que é para conectar e configurar as comunicações com o nosso server MQTT, com o nosso broker. Eu tenho a função clássica de setup do Arduino, né, que é uma função onde você define todas as coisas iniciais que você quer que aconteçam quando você liga o seu dispositivo, né, quando ele começa a executar o seu código. Então aqui a gente vê que ele estabelece uma comunicação serial para debug, caso a sua placa esteja conectada no computador aqui, né, igual está a minha. Conecta no Wi-Fi, faz a conexão ali com o seu servidor MQTT e define o seu pino da sua GPIO, né, o pino de I/O do seu dispositivo que você vai controlar. No caso, eu coloquei aqui o lâmpada como output, né, um pino de saída, e deixei o valor padrão dele para zero, para quando começar ele começar desligado. Eu tenho uma outra função que é uma função de reconnect, que serve para reconectar ao nosso broker MQTT. E aqui é muito importante porque aqui a gente vai definir é, em qual tópico nós vamos ouvir, ou seja, qual tópico esse dispositivo vai estar observando os valores. Aqui eu coloquei esse nome de tópico Leandro ESP32/lâmpada, mas você pode definir, e é importante que você defina aqui, um nome bastante único, que ninguém vai ter acesso, ou ninguém vai
tentar colocar um nome igual. Se você colocar barra lâmpada, ou barra lamp, ou barra light, muitas pessoas provavelmente vão estar utilizando esse tópico nesse broker público. E aí você vai ter uma bagunça muito grande, você não vai conseguir controlar seu programa, seu dispositivo, seu programa não vai funcionar muito bem. Então aqui é importante que você altere para um nome bem único que só você vai utilizar. Esse nome que eu coloquei não é tão único assim, mas para mim funcionou. Eu não tive problemas nenhum de ninguém mexendo aí nesse broker, adicionando valores ou observando, não sei, né? Mas adicionando pelo menos não tive alimentação de valores nesse meu endereço, né? Como eu comentei, um broker ele organiza essas informações que ele recebe em tópicos. Então, esse tópico é o tópico que a gente vai estar utilizando, mas como é público, qualquer pessoa consegue acessar esse tópico se tivesse nome de tópico para acessar, tá bom? Então, aqui é importante definir qual o tópico que você vai utilizar. Isso aqui a gente vai configurar também no Node-RED lá. E tem a função de callback, que é uma função que define o que o seu dispositivo vai fazer quando ele receber uma mensagem. Então, ele está lá observando aquele tópico do broker. Ele recebeu uma mensagem nesse tópico, ele vai falar: opa, espera aí que eu recebi alguma coisa aqui. Então, aqui vai estar toda a lógica de controle que você deve fazer para o seu dispositivo agir conforme a mensagem que ele observa. Nesse caso, o que eu estou fazendo aqui é observar a mensagem, então eu recebo ela e observo ela, printo ela, né? E depois eu vou verificar é, se que tipo de mensagem é essa, né? Então eu tenho aqui um if para verificar se essa mensagem é um 1. Se for um 1, quer dizer que eu preciso acender essa lâmpada. Se for outra coisa, né, qualquer outra coisa, eu preciso apagar essa lâmpada, apagar esse LED, tá? Por que um? Eu vou mostrar para vocês da onde que vem esse um quando a gente estiver lá na etapa do Node-RED, que é essa informação que a gente vai mandar para o broker quando a gente quiser acender a luz. E quando a gente quiser apagar, eu vou mandar por padrão zero, mas qualquer outro valor que a gente mandar vai apagar também, porque tem um else aqui, né? É se e se não, então qualquer outro valor que a gente receber, ele vai mandar apagar a luz. É importante aqui, quando a gente manda essas informações para um broker, essas informações são mandadas codificadas por padrão string, por cadeia de caracteres. Então, quando a gente recebe essas informações aqui no Arduino, elas vão estar em byte, né? Aqui a gente tem um byte para receber essas informações em payload, só que esse byte vai estar configurado como uma série de caracteres. E esses caracteres vão estar no padrão ASCII. Então, esse byte aqui, ele vai demonstrar em decimal um valor de 49 se se ele estiver recebendo um 1. Por isso é importante fazer essa comparação sempre no formato char, né? Então, se você ver aqui dentro do meu if, eu faço char, né, para transformar esse meu dado em um dado de caractere, e depois eu faço a comparação com um outro caractere aqui, que no caso é um. Tá? Isso é muito importante porque às vezes a gente tenta comparar isso com algum número. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, payload de i igual a 1, ele nunca daria certo, porque ele não estaria recebendo 1. Né? O payload, por ser um byte, ele convertendo para decimal, ele converteria para 49, que é o código do caractere 1 na codificação ASCII, tá bom? Então é importante isso daí, sempre trabalhar com char quando a gente manda informações para os brokers, tá? Então é isso. Ele vai aqui é a função que controla quando ele recebe essas informações, e aí tem aqui a função loop padrão do Arduino, que basicamente verifica se eu estou conectado ao meu broker MQTT, se eu não tiver, ele reconecta, e dá um loop aqui no MQTT para sempre estar atualizando as informações do MQTT a cada interação do programa. E tem um delay aqui também para o programa não ficar sendo executado é, para sempre, né? Bom, no código é só isso. Agora vamos dar uma olhada aqui na protoboard, que configuração, né, de que jeito eu coloquei esse dispositivo aqui para fisicamente. Bom, aqui na protoboard, a gente pode dar uma olhada então que eu coloquei aqui, essa aqui é ESP32, né? Eu coloquei o LED, a, o pino positivo dele, né? O terminal positivo dele aqui nesse último terminal aqui da ESP32, que é o terminal do GPIO 23, tá?
Então, esse último dispositivo aqui está conectado aqui. E coloquei aqui um resistor, né, para não ter problemas aí com corrente, para não queimar o meu LED. E conectei esse resistor aqui nesse outro jumper, né? Esse resistor está conectado aqui nesse barramento negativo e um jumper que está conectado aqui num terminal ground aqui da minha ESP32, tá? É bastante simples, é um circuitinho bastante simples para quem entende de eletrônica aqui. Isso aqui é beleza, tá? Mas se você não entende, você pode copiar aí que vai dar certo também, tá bom? Só colocar aí, né, aqui na perninha correta, né, no GPIO correto que você configurou no software, um resistor e aí manda para o GND, para o ground, né, para o negativo da ESP32. Bom, agora a gente vai configurar aqui o nosso hub, né? O nosso dispositivo que vai mandar essas informações para o nosso broker. E agora é a parte do controle, né? A parte que a gente vai controlar ou vai solicitar o controle do nosso dispositivo. Aqui eu estou executando um Node-RED em uma máquina virtual com o sistema operacional Ubuntu, né? Um sistema baseado em Linux. Se você estiver utilizando uma Raspberry Pi, que é o mais indicado para essa situação, você faz do mesmo jeito, tá? Você instala o Node-RED na sua Raspberry Pi e aí você executa aqui o Node-RED nessa Raspberry Pi. Bom, aqui no Node-RED, o que a gente vai precisar então para fazer a nossa automação? A gente vai precisar, basicamente, de um nó específico, que é um nó do Nora, ou Smart Nora. Aqui, se você vir em Manage Palette, você vai precisar instalar um nó que chama Node-RED Contrib Smart Nora, que é justamente esse daqui, tá? Então, você vai vir aqui em Install, vai procurar por Nora e você vai instalar esse daqui, esse tal de Smart Nora, tá bom? Eu vou acessar aqui a página deles porque você vai ter que fazer um negócio aqui. Você vai ter que vir, antes disso, né, você vem aqui nesse site deles, que é o smart-nora.eu, e você vai vir aqui em criar uma conta, né, MyNora. Aqui no caso eu já estou conectado aqui na minha conta, tá? Mas você vai vir aqui em MyNora e vai fazer login na, na sua conta específica. Você precisa de um acesso de usuário e senha aqui no Nora, tá bom? Se você cria uma conta aqui nesse site do Nora. Depois disso, que você instalou, criou sua conta, você vai vir aqui embaixo, vai procurar os nós do Nora, então aqui estão os nós do Nora, e ele tem aqui alguns templates de controle para você utilizar, tá? Então tem cortinas, tem ventilador, tem porta de garagem, tem luz, tem cadeado, tem abre e fecha, tem tomada, tem segurança, sensor, alto-falante, enfim, tem um monte de templates que você pode usar. O que eu vou usar hoje é esse template aqui que se chama Light. Então você vai pegar esse template, vai colocar aqui no seu chart, né, no seu fluxo aí do Node-RED, e você vai clicar duas vezes nele, né, aqui eu tenho um, e você vai fazer a configuração. Então você vai vir aqui no config, né, provavelmente aqui não vai ter nenhum dispositivo, então você dá um add new noraf config, tá? E aí você vai colocar aqui o seu usuário, né, o seu e-mail e a sua senha, tá bom? Com isso daqui você vai a senha aqui no caso que você cadastrou lá no site da Nora, tá? Para você conseguir acessar os serviços dele, então você faz login através dos seus nós que você colocar aqui no Node-RED para isso, tá? O que esse Nora faz, tá? O que ele vai fazer é criar um dispositivo virtual que pode ser enxergado pelo Google Home. Então, com isso, você vai criar um dispositivo aqui que não necessariamente existe na vida real, mas que o Google Home vai conseguir enxergar depois que a gente utilizar os serviços do Nora lá no celular, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, com esse dispositivo aqui, eu vou ter acesso, então, a ele lá no meu celular e tudo que eu mandar para ele, todos os comandos que eu mandar para ele, vai vir aqui na saída. Eu coloquei aqui um Node Debug para a gente observar o que está acontecendo aqui em tempo real, né? Que comando que está vindo desse nosso nó, né?
E eu coloquei depois um bloco de função que basicamente vai fazer o seguinte, né? Ele vai observar o tópico da mensagem que chega aqui, que é o tópico on. Quando esse tópico for verdadeiro, né? Quando ele for true, ou seja, quando houve de fato um comando de on, né? De liga para essa lâmpada, ele vai escrever no próximo nó o valor de 1. Então ele vai mandar o valor 1 quando eu mandei um comando de abrir, tá? Ou ou ele vai mandar um comando de zero quando eu receber qualquer outra coisa. Então, se eu receber um false ou se eu receber abobrinha aqui, nesse tópico on, ele vai mandar zero para frente. Então, ele vai falar o comando, ó, mandou ligar, né? Recebi o comando de ligar lá pelo celular. Ele vai se perceber isso e vai mandar um para a saída dele. Ou, ó, mandou desligar, ou mandou qualquer outra coisa que eu não sei. Na dúvida, manda um zero aí para os caras desligar lá, tá? Então, essa é a forma que eu codifiquei aqui os comandos. Depois disso, esse sinal 1 ou 0, então, vai para esse nó que eu chamei de MQTT, que é um nó MQTT out, né, um nó de saída de MQTT, que eu chamei de envia broker, porque é justamente isso que ele vai fazer. Ele vai enviar ao broker. Lembra que eu comentei para vocês que a gente precisava daquele nome de tópico que cadastramos lá no software do Arduino, né, do ESP32? Então, esse tópico precisa ser exatamente o mesmo tópico que você vai escrever aqui, né, para que esse comando 1 ou 0 seja escrito num tópico lá no broker MQTT, que seja o tópico que eu vou estar observando lá no Arduino, tá? Então aqui eu coloco o mesmo tópico e aqui eu preciso configurar então o nosso broker. Como a gente vai usar o broker público, eu configurei aqui o broker do HiveMQ, mas se você estiver usando um outro broker, fica à vontade aqui para configurar o endereço dele e a porta dele, enfim, do jeito que você quiser, tá bom? Então, é basicamente isso aqui que a gente faz no Node-RED. A gente configura um dispositivo virtual, faz uma lógica ali para esse controle para enviar então ao broker num tópico que a gente conhece, e aí lá no Arduino a gente observa esse tópico e faz a lógica para atuar ou não no nosso dispositivo, tá bom? É isto. Bom, aqui no smartphone, então, você vai instalar esse aplicativo aqui que está com o nome de Home, que é o Google Home, né? Eu vou deixar aqui embaixo também o link para instalação aí desse aplicativo na Play Store, tá? E você vai clicar então nesse aplicativo, você vai abrir ele e vai aparecer essa opção aqui para você, né? Crie uma casa. Então você pode vir aqui em primeiros passos, dar um apelido para sua casa, aqui no caso eu vou chamar de casa mesmo. Apelido bem normal, tá? Clica em próxima. Aí ele vai pedir aqui para você colocar um endereço, mas essa etapa não é obrigatória. Então você pode vir aqui no cantinho e colocar em pular, tá? Isso aqui não é, você não é obrigado a compartilhar o seu endereço, não precisa disso para utilizar os serviços. Então pode vir aqui em pular. Endereço inválido ou ausente, você clica em continuar sem endereço. Aí ele pede para ativar o Bluetooth, você pode ativar aí, não vai utilizar, mas você pode, acho que é necessário que você ative para você continuar usando o aplicativo, tá? E aí ele vai dar um procurando dispositivos. Se você não estiver utilizando aí, se você não tiver na sua casa conectado nenhum dispositivo que já seja compatível com o Google Home, você vai acabar caindo aqui nessa tela aqui, o que você está configurando, né? Como a gente vai fazer uma configuração personalizada, você clica em agora não. Aí no caso aqui para mim já está aparecendo um dispositivo chamado lâmpada. Mas por que está aparecendo esse dispositivo? Porque eu configurei lá no Nora um dispositivo que se chama lâmpada também. Mas para que apareça os dispositivos aqui que eu configurei no Nora, eu vou precisar fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em configurações, vou vir em compatíveis com o Google na aba de serviços. E aí, aqui na primeira linha, vocês estão vendo aqui o Smart Nora, né? Um dispositivo no Smart Nora. Você pode ou vir aqui, vai estar em ordem alfabética, tá? Mas você vai procurar aqui Smart Nora, tá bom?
No caso, o dispositivo está aparecendo aqui em cima, né, logo no começo, porque eu já tenho instalado, mas como o seu não vai estar instalado, é, você vai ter que dar um search aqui e linkar, né, esse serviço do Smart Nora ao seu Google Home. Uma vez que você fez isso, todos os nós que você configurar lá como nós do Nora no Node-RED, ele vai gerar aqui para você um dispositivozinho com esse lâmpada que está aparecendo aqui. Tá? Então, aqui no Google Home, é isso que você precisa fazer. Colocar o Nora para que os seus dispositivos sejam configurados e apareçam aqui para você. Tá bom? É isso. Agora vamos para a demonstração final. Bom, para demonstração, vamos primeiro vir aqui no Node-RED e ver o que acontece quando a gente tenta controlar esse dispositivo, tá? Vocês estão vendo a tela do meu celular aqui, né? Então existem algumas formas de você fazer isso, tá? Ou você entra aqui no aplicativo do Google Home e clica aqui no seu dispositivo, né? Então abre a opção aqui de ativar. Eu vou clicar aqui para vocês verem o que acontece. Você vê que aqui mudou para on, né? O nó do Nora e enviou uma mensagem aqui, ó, é, com algumas informações. Se eu vim aqui em debug, ele enviou aqui uma informação de brilho, de 100% de brilho, um comando de ligar, né, de on igual a true e o status dele, se está online ou não está online nesse meu dispositivo, né? E aí, depois da nossa lógica de controle, a gente transformou tudo isso daqui em um apenas, né? Para que ele envie ao broker somente um, que é o que a gente precisa para saber se o negócio ali precisa ligar ou precisa desligar, né? Então, você vê que é isso aqui que acontece no Node-RED, tá bom? Aqui no monitor serial do Arduino, né, no caso, eu estou aqui com o meu ESP32 conectado aqui no computador, tá? Então, eu estou com um cabo conectado ali ao computador e como eu coloquei ali algumas funções de debug, né, para eu saber o que está acontecendo, se eu vir aqui pelo meu celular de novo, então, né, vocês estão vendo aqui meu celular, agora eu vou mostrar para vocês a outra forma que a gente tem para controlar esse dispositivo, que é a clássica, né? Eu venho aqui no meu celular e vou falar com ele, vou mandar ele desligar a minha luz aqui. Então vamos lá. Ok, Google, desligar lâmpada. Para desligar seu smartphone, toque e mantenha pressionado o botão ligar-desligue. Toque em ligar-desligar. Meu Deus, cara, ele não me ouviu, foi muito precipitado. Ok, Google, desligar lâmpada. Sem problemas. Desligando a lâmpada. Então ele mostra aqui que ele enviou a mensagem e aqui a gente consegue dar uma olhada, né? Como eu coloquei aqui uns debugs, ele fala aqui que chegou uma mensagem no tópico tal ali do meu broker MQTT e essa mensagem que chegou tem o valor de zero, né? Se eu mandar ligar aqui, vai chegar uma nova mensagem. Ok, Google, ligar lâmpada. Sem problemas. Ligando a lâmpada. E tá aí, né? Chegou a nova mensagem. Vamos dar uma olhada lá no broker da HiveMQ, o que está chegando. Bom, aqui no site da HiveMQ, se a gente entrar nesse endereço aqui que vai estar aqui na descrição do vídeo, se eu vir aqui em Dell Connect, eu consigo adicionar uma subscrição, né, me sobrescrever num tópico, e eu vou colocar justamente esse tópico que eu cadastrei, né, Leandro ESP32 barra lâmpada. Vou dar um subscribe. Então, se eu vir aqui no meu celular novamente, né, e mandar aqui um OK Google, desligar lâmpada. Tudo bem. Desligando a lâmpada. A gente vê aqui que chegou uma mensagem realmente nesse tópico que eu estou monitorando, zero, né? Então é o que eu falei, esse é um site público, então qualquer pessoa que tenha o nome desse tópico vai conseguir acessar essas informações, tá? Mas a ideia é que você tenha um broker local ou um serviço de broker em nuvem que você confia aí que você contrate, tá bom? Ou que você use um gratuito aí, mas que seja por autenticação, né? Não um totalmente público como esse.
Bom, então vamos ver aqui o que que acontece com o dispositivo aqui, né? Quando eu dou o comando. Então eu estou aqui com o ESP32, né? O meu LED conectado aqui, o resistor, né? E aqui um cabo USB que está alimentando a minha plaquinha através do meu computador, tá? E eu estou aqui com o meu celular, vocês estão vendo a tela do meu celular aí, né? Então eu vou dar o comando e a gente vai ver aqui o LED acender, né? Ok, Google, ligar lâmpada. Claro, ligando a lâmpada. E a gente consegue ver aqui que o LED de fato se acendeu, né? Ou se a gente pode vir aqui e dar outro comando, ok, Google, apagar lâmpada. Sem problemas, desligando a lâmpada. E aí o LED imediatamente se apaga. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero realmente que tenha ajudado ou que tenha inspirado vocês a querer trabalhar mais com automação doméstica ou com eletrônica, enfim. A ideia é divulgar ao máximo esse tipo de conteúdo. E se você gostou, se você acha que isso tem espaço, dá um gostei aí, deixa um joinha aí no vídeo e deixa um comentário aí falando o que que você achou, o que que você não gostou, ou me falar aí o que que você quer ver de novo, o que você quer que eu traga aqui para o canal, tá bom? Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Um abraço.